Olá, meu nome é Fernanda e eu vou apresentar o projeto de gestão de aluguel. Então, esse projeto ele foi desenvolvido na cidade de Porto Alegre no ano de 2022. O orientador foi o Cassiano Ricardo. E esse projeto ele foi realizado para a obtenção do título de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O título do projeto é Sistema Web de Gerenciamento de Aluguel para Microempreendedores. Esse projeto ele vem como uma proposta de desenvolver um sistema que auxilie e simplifique a gestão de aluguéis para microempreendedores. O problema a ser resolvido nesse projeto seria que um período de recuperação econômica provocado pela pandemia que iniciou em 2019 com o Covid, os microempreendedores tiveram que se adaptar e beber do desafio de gerenciar seus imóveis e gerenciar suas acomodações sem o auxílio de um sistema de gestão e sem a contratação de uma imobiliária, o que torna esse processo de gerenciamento muito mais moroso e propício a falhas, causando prejuízo econômico. Então, pessoas com esse perfil que gerenciam de forma manual essas informações, elas tendem a ter dificuldade no gerenciamento e controle de informações como cadastro de cliente, informações sobre a unidade alocada, informações do contrato, assim como renovações de contrato, vigência, previsão de valores a receber e controle de valores recebidos. Hoje, existem algumas plataformas disponíveis online que fornecem esse tipo de serviço, mas o público-alvo da maioria delas são imobiliários. Então, pessoas que precisam de um sistema desse tipo, que é de forma muito mais simples e direta, acabam não tendo esse tipo de serviço à disposição. Então, como justificativa para o desenvolvimento desse projeto, essa ferramenta ela vem como uma alternativa efetiva, né, que efetua o controle de forma muito mais confiante às informações. Então, para o desenvolvimento desse projeto, ele traz como proposta uma ferramenta que atende a essas necessidades, né, que ela tem que fornecer dados consistentes, né, e uma forma de gerenciamento muito mais completa. Ou seja, esse sistema ele tem que atender às demandas e às necessidades geradas quando se precisa gerenciar seus imóveis, assim permitindo ao locatário o controle e uma previsão das movimentações financeiras. Então, para isso, a proposta foi desenvolver um sistema web que contribua nesse gerenciamento. Portanto, algumas funcionalidades que esse sistema deve conter são cadastro de usuário, cadastro de acomodação, gerenciamento de contratos, movimentações financeiras e a gestão e o controle de maneira muito mais simples e direta. Então, como objetivo desse projeto, nós temos o desenvolvimento de um sistema web que auxilie e simplifique a gestão de aluguéis para microempreendedores. A metodologia aplicada nessa pesquisa, ela foi então conduzida de uma abordagem do tipo pesquisação, que teve como objetivo desenvolver uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa de natureza aplicada, no qual investiga e apresenta os principais problemas encontrados em sistemas de gerenciamento de aluguel. No caso hoje, o gerenciamento ele é feito de forma manual, então isso acarreta vários problemas que esse sistema vem como solução. Então, de forma simplificada, aqui eu vou apresentar em 6 etapas essa metodologia. Então, em primeira análise, foi feita uma revisão da Lei de Locação e da Lei Geral de Proteção de Dados, onde foi coletado alguns pontos principais que esse projeto deveria conter com base na lei. Segundo, foi feita uma análise do processo atual, com levantamento de requisitos e as funcionalidades que esse sistema deveria conter. Depois, foi feita uma pesquisa de linguagem de programação e tecnologia de como poderia ser aplicado para desenvolvimento desse sistema. Depois, foi feito um planejamento de como esse sistema deveria ser feito. E depois, de fato, mão na massa, que seria o desenvolvimento da ferramenta, né, do front e do back. E no final foi feita uma análise de resultados se aquilo que se propôs no início foi atingido. Então, alguns pontos aqui da Lei de Locação e da Lei Geral de Proteção de Dados que eu pontuei, no caso eu achei relevante, né, para serem apresentados. Sobre a Lei de Locação, então, é previsto que tem que constar uma duração de locação. Então, essas informações têm que contar, né, no período que inicia e finaliza lá no cadastro do contrato. Tem que estar previsto que esse contrato ele pode sofrer algum tipo de reajuste de valor acordado entre as partes. Tem que fornecer recibo discriminado das importâncias pagas, então ele vai ser possível gerar um relatório do que foi recebido para repassar para o morador. Na Lei Geral de Proteção de Dados, hoje, as informações elas são reservadas em pastas, ou seja, a não ser que você tranque essas informações em uma sala com chave, qualquer pessoa tem acesso. Então, com o sistema, esse tipo de restrição de acesso vai ser feito, porque a pessoa só vai conseguir, né, o proprietário só vai conseguir acessar a informação colocando o e-mail e senha para acesso. É importante ressaltar que esse projeto ele não vem como uma substituição dos documentos. Os documentos ainda eles devem existir. A ideia dele é só gerenciar. Então, as informações têm que estar disponíveis ao proprietário de forma muito mais rápida para que ocorra o gerenciamento. E as informações podem ainda continuar contidas e guardadas lá na salinha com chave. Então, na Lei Geral de Proteção de Dados está prevista a proteção de liberdade e privacidade. Os dados vão ser tratados conforme a lei. Os sistemas de dados serão estruturados e de acesso restrito. Todo dado será tratado dentro da lei. E ao término do contrato, os dados serão eliminados.
só será conservado dados com finalidades específicas, ou seja, a pessoa pode excluir, editar ou arquivar os documentos, né, o que achar mais relevante. Na análise do processo atual e levantamento de requisitos das funcionalidades, foi utilizado, então, como coleta de informação entrevista, como estudo de caso e questionário. Na análise do processo manual, então, é possível ver, através de imagens, né, que foi evidenciado no método, que o método de armazenamento hoje ele é dado em registros feitos em cadernos, as informações do contrato são feitas em formulários comercialmente vendidos, e o armazenamento hoje se dá em pastas. Então, aqui na imagem, de forma simples, dá para visualizar como isso é feito hoje, né? O armazenamento em pastas, o registro de recebimentos em caderno, onde se dá, claramente dá para ver que pode ocorrer erros, né, nesses registros, e que ele não ajuda muito no gerenciamento, e as informações do contrato de locação são feitas em formulários que tu pode comprar em livrarias e preenchidos manualmente. No questionário, eu ressaltei das 10 perguntas só apenas algumas, para enfatizar a importância, né, do sistema ser mais simples e ser direcionado a um público específico. Então, quantas pessoas gerenciam no total? Na maioria das vezes, uma ou duas. Então, o acesso se dará, no máximo, entre duas pessoas. As ferramentas que hoje são utilizadas para guardar informação, em sua grande maioria, é caderno, agenda. Alguns utilizam ferramentas como Excel e WhatsApp, mas é muito pouco, então não tem uma ferramenta específica, né, para gerenciamento de aluguel. E as informações que mais se sobressaem na importância de serem visualizadas é o nome da unidade, o valor do aluguel e se o aluguel está em dia. Então, essas são as principais informações que o proprietário precisa enxergar. Como no levantamento de requisitos com o questionário foi percebido que a maioria das pessoas não entregam recibos, então eu não previ o desenvolvimento de um recibo quando se recebe o contrato, o valor, apenas um relatório de recebimento. Então, as linguagens de programação utilizadas para desenvolvimento do projeto foram Angular, HTML, CSS, JavaScript, o Node.js, Bootstrap e o JSON Server. Aqui, de forma simples e direta, dá para ver a arquitetura geral do software, que pode ser tanto acessado por celular quanto computador. Ele acessa a um back, né? Que nesse caso aqui foi utilizado o JSON Server, que foi apenas só para prototipar o serviço, vai ficar muito mais fácil para o usuário visualizar como ele fica, né? E para efetuar algumas modificações se necessárias. Aqui o planejamento do sistema. Então, de forma simples, dá para visualizar como o sistema se dará, ou seja, eu tenho uma tela principal, onde o usuário faz o login, que é aquela parte de acesso, coloca o e-mail e a senha, depois ele vai acessar uma tela principal, onde ele vai poder consultar recebimentos por mês, registrar valores de aluguel, consultar histórico de recebimento, e que para isso aconteça tem que ocorrer o cadastro, né? Então, a gente tem telas aqui de cadastros que devem ser preenchidas antes de qualquer operação ser efetuada, que seria o cadastro da unidade, o cadastro do morador, e para assim poder gerar um novo contrato. Então, aqui, de forma simplificada, eu coloquei as imagens das telas que foram desenvolvidas, né? Então, em componentes, com um sistema web responsivo em diferentes tamanhos de tela, com uma identidade visual, com uma usabilidade. Aqui pode-se ver as telas principais, como foi ditas ali antes, né? Onde o usuário vai poder acessar via e-mail e senha, vai poder criar a conta e recuperar a senha, e a sua navegação se dará pelo menu superior. Quando ele entra na parte principal do programa, ele vai ter esses dois botões aqui, inicialmente, com a tela de boas-vindas, com registro de recebimento, consulta de histórico de pagamento, e pelo menu superior ele vai poder cadastrar a unidade, cadastrar o morador e o novo contrato. Aqui seria a tela que eu diria que substitui o caderno, né? Que seria o histórico de recebimento, onde ele vai poder filtrar de forma muito mais rápida o morador, o mês, e vai poder efetuar o registro de recebimento. Então, com base no caderno, né, se viu que as principais informações coletadas e registradas no caderno era a competência, o nome do morador, o valor recebido, a data de recebimento, a forma de pagamento e algum tipo de alguma informação adicional. E aqui lembrando que ele pode atualizar, remover, e alguns dados da unidade, do morador e do contrato podem ser arquivadas, conforme a necessidade, se ocorre a finalização do contrato. Aqui, de forma simples, foi colocado o desenvolvimento do back, com algumas imagens aqui do banco de dados do banco de dados, e aqui a do desenvolvimento, onde pode ver os componentes que foram feitos para o desenvolvimento das telas que eu apresentei antes. Então, como resultados, a ferramenta piloto ela foi desenvolvida com módulos básicos, né, com funcionalidades aprovadas e validadas, juntamente com os usuários, do estudo de caso, e o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do sistema se dará de forma contínua. Portanto, hoje, ele não é um produto acabado, ele pode ocorrer várias adições de funcionalidades. Mas, comparando o que a gente pôde visualizar na análise de requisitos e nas necessidades, esse sistema ele supriu o que era necessário. Então, os objetivos foram alcançados. Fico aqui algumas sugestões de melhorias, né, como a possibilidade de fazer notificações aos moradores, como se o pagamento foi recebido, os pagamentos que devem ser efetuados, se vai ocorrer algum reajuste de contrato ou de valor, ou se vai ocorrer renovação.
E fica também como sugestão fazer uma análise de questionário e estudo de caso na perspectiva do morador, também pode surgir novas necessidades. E como conclusão, então, o sistema ele supra as necessidades básicas do microempreendedor, o sistema permite melhoria de novas funcionalidades, os objetivos foram alcançados, e aqui algum ponto que eu pontuei como limitação desse projeto foi o tempo e o público que foi estudado para fazer a implementação dele. Então, se quem for fazer um novo projeto, ou até mesmo como adição e continuação desse daqui, se tiver um leque maior de pessoas de pesquisa, né, vai poder ter novas funcionalidades que podem ser implementadas. E é isso aí. Obrigado.